gente está acompanhando e gerou uma discussão grande. E por que gerou uma discussão grande, eu quero voltar ao assunto. Eu já falei disso uma vez, falei disso uma segunda vez, mas eu quero falar de novo. Sinto que é importante que a gente volte a esse assunto, que é bets, dinheiro de casa de apostas, e o grupo de apostadores que integram a lista de beneficiários do Bolsa Família. Eu digo voltar nisso porque alguns esclarecimentos foram sendo dados, são poucos ainda, mas alguns vêm sendo dados para esclarecer uma dúvida. Existem 5 milhões de apostadores em casas de apostas, os bets, que pertencem ao grupo de beneficiários do Bolsa Família, 5 milhões. E no mês de agosto, eles apostaram 3 bilhões de reais. Quando a gente faz a conta, dá R$600 por beneficiário do Bolsa Família dedicado, R$600 dedicados à casa de aposta. Se o Bolsa Família médio, o benefício médio é de R$684, como pode a pessoa gastar 600 só com casas de apostas? Bom, primeira conclusão, e eu cheguei a dizer que 5 milhões de pessoas têm que ser chamados às falas, tem que explicar o que está acontecendo. Não tem jeito, tem que investigar. Como pode? Uma possibilidade é, eles têm outras fontes de renda. Provavelmente tem outras fontes de renda, porque os R$600 não pode pesar tanto assim, 684 seria impossível. Seguramente tem outras fontes de renda. Mas surgiu uma nova explicação. Uma nova explicação que não elimina essa primeira, mas que torna mais complexa a explicação, que é o seguinte. A pessoa investiu R$600 num mês. Ela movimentou, ela transferiu do seu CPF para o CNPJ das casas de apostas R$600. Mas não significa que todo esse recurso era dela. Ela aposta, digamos, R$50 na casa de aposta. Uma parte do dinheiro volta. A estimativa é que do total do dinheiro investido em casas de apostas, 85% voltam para os apostadores. Ou seja, 15% ficam, mas 85% voltam. Então o sujeito vai lá, aplica. Ele joga R$30, aí volta 20. Aí ele joga os 20 mais 10, volta 20. Então não é que ele gastou 50 ou 60, ele jogou 30, voltou 20. Casou mais 10, jogou. Então, a movimentação média foi de R$600. Mas como o dinheiro sai do CPF dele, vai para o CNPJ da casa de apostas, volta um pedaço para o CPF dele, ele reaplica na casa de aposta e assim vai e volta, assim vai e volta, um mesmo real é contabilizado várias vezes. Ou seja, criando uma movimentação no Pix muito maior do que realmente o desencaixe do valor mensal da renda dele. Quando a gente fala de bancos, existe um conceito chamado movimentação. Por exemplo, você desaplica R$100 de um investimento qualquer e você depois reaplica porque não gastou o dinheiro como imaginava. Desaplica de novo e então transfere, você gastou. Você movimentou 100 ao aplicar, ao desaplicar, 100 ao reaplicar, 100 ao desaplicar de novo, 100 ao transferir. O mesmo 100 conta 4 vezes, dá R$400. É o conceito de movimentação bancária, apesar de ser o mesmo R$100. Então, tem que entrar nesse número para entender quanto do dinheiro que realmente foi desembolsado pelos apostadores que pertencem ao grupo do Bolsa Família realmente é dinheiro novo e quanto é resultado do retorno que vem para os bets, que vem dos bets. E aí temos um problema sério, que não tem a ver com os bets, tem a ver com a qualidade dos dados do Bolsa Família. No ano passado, e ao longo dos últimos 12 meses, o governo, e não só nessa vez, mas o governo vem eliminando pessoas do Bolsa Família. No ano passado, 3 milhões de famílias foram retiradas do programa. Não é que elas pediram para sair, elas foram retiradas do programa. Por quê? Tinha de tudo. Por exemplo, funcionário público recebendo Bolsa Família. Não pode. Ele recebe uma fonte de renda do governo, ele não pode receber Bolsa Família. Tinha família
Débora, que se dividia ao meio para que a renda per capita caísse e eles se tornassem elegíveis ao Bolsa Família. Foram lá, olharam e descobriram isso. Tinha de tudo. Resultado, fizeram uma economia de 7 bilhões de reais. Olha só o tamanho desse dinheiro. 7 bilhões de reais é dinheiro pra caramba. Então, tem de tudo. Não é porque a pessoa ela pertence a uma camada mais pobre que ela é mais honesta. E nem é mais desonesta. Ela é humana, como todos os humanos. Então, se vê uma oportunidade, tem os que fazem, tem os que não fazem. Foram olhar e descobriram 3 milhões de pessoas envolvidas em irregularidades. Nós estamos falando de um total de 20 milhões. Tinha lá 3 milhões. Agora tem 5 milhões de pessoas apostando. Elas têm todo o direito de apostar, como qualquer pessoa tem o direito de apostar. Ela tem o direito de apostar, como ela tem o direito de fazer qualquer coisa com o benefício dela. Mas o que não dá é para sobrar dinheiro para ela poder apostar numa quantidade tal que você diz, mas peraí, se está sobrando esse dinheirão, ou se está sobrando um dinheiro expressivo, nós ou diminuímos o benefício dessa pessoa ou tiramos o benefício dessa pessoa. Então tem 5 milhões de pessoas por aí que de alguma maneira tem que se explicar. Provavelmente um pedaço, que não deve ser desprezível, é de reaplicação, aplicação e reaplicação, aplicação e reaplicação. Ou seja, não haveria 3 bilhões de recursos que foram transferidos do Ministério do Desenvolvimento Social para essas 5 milhões de pessoas e este dinheiro foi todo para as bets. Isso não faz sentido por esta conta que eu estou trazendo hoje, que é resultado de vários estudos que tem por aí circulando. Tem um estudo grande do JP Morgan mostrando quanto que as casas de apostas movimentam no Brasil, quanto elas pagam de prêmios e quanto que fica no meio do caminho. Agora, para que o cadastro do Bolsa Família seja um cadastro ainda melhor, é importante que o Ministério do Desenvolvimento Social tenha acesso a alguns dados de que ele não dispõe. Ele não pode usar, por causa da Lei Geral de Proteção de Dados, por causa também de alguns convênios que não foram assinados. Então, a Secretaria de Gestão do Cadastro Único, a Secretaria de Gestão do Bolsa Família, já fez uma série de propostas e pedidos, e o ministro Wellington Dias deu um prazo até terça-feira para que surja um pacote de sugestões para manejo desse banco de dados. Porque é um banco de dados muito importante, 21 milhões de pessoas não é trivial. É um banco de dados que distribui 170 bilhões de reais por ano. Temos que olhar para ele, porque esse dinheiro que a sociedade reserva para os mais necessitados é da sociedade. Nós, como sociedade, entendemos que é justo transferir 170 bi para cobrir as pessoas que estão no cadastro. Hoje, 20,8 milhões de pessoas. Mas vem cá, se não são 20,8 milhões de pessoas que precisam, e são 17, ou são 25, ou são 13, nós temos que entregar os recursos para este tanto de pessoas. Se isso vai gerar economia ou não vai gerar economia, é decorrência. Agora, nós não temos o direito, sendo um país de renda média, de transferir dinheiro para quem não precisa. Aliás, nenhum país rico faria isso, transferir dinheiro para quem não precisa. Nós não podemos transferir dinheiro para quem não merece receber porque não tem o direito. E é fundamental que a gente veja esses dados e o governo promete olhar. O governo, por exemplo, não tem acesso à movimentação bancária das pessoas. Não tem. Não tem acesso a quanto elas usam de cartão de crédito, conversamos sobre isso aqui. Certas mudanças legislativas podem dar acesso ao governo sobre a conta dessas pessoas, de alguma forma, para que a gente possa ter um controle melhor. Né? Não dá para fazer, por exemplo, o que disse o presidente da República, não dá e não é justo. Olha, você pode travar o cartão do Bolsa Família para apostas. Quem é que vai usar o cartão do Bolsa Família para fazer apostas? Se você travar, aqueles que não apostam, não vai mudar nada. Mas os que querem apostar vão poder, troca o dinheiro na venda, recebe o dinheiro em dinheiro vivo e depois aposta, dá um jeito. Sempre dá um jeito, usa um parente, resolve. Então não adianta proibir, tem que orientar. Então tem que fazer uma campanha de conscientização para o Brasil todo. É fundamental fazer uma campanha de conscientização, da mesma maneira que tem a direção responsável, tem que ter o jogo responsável, a bebida responsável. Não dá para a gente abusar, óbvio. Mas não dá para abusar porque eu pertenço ao cadastro do Bolsa Família. Não dá para abusar porque eu não posso abusar, porque o excesso de qualquer coisa desestrutura uma família. E no caso do Bolsa Família também.
Então temos que olhar esses 5 milhões com muita atenção e muito cuidado para entender o que está acontecendo, levando em conta esse dado novo que eu trouxe aqui, ou seja, uma parte do dinheiro que eles usam, como todo mundo que usa para apostar, é também resultado de ganho do jogo, não é 100% de perda, é 15% que fica pelo caminho e 85% acaba sendo redistribuído na forma de prêmio. Não significa que o dinheiro vai para as pessoas que apostaram, pode ir para todas as pessoas que apostaram. O dinheiro não é redistribuído dessa maneira uniforme, mas de uma maneira geral tem aí um dado novo para a gente olhar e temos que aproveitar essa oportunidade para tornar esse cadastro do Bolsa Família um cadastro cada vez mais bem elaborado para que a gente dê todo o dinheiro necessário para as pessoas que precisam e nenhum real para aqueles que não precisam. Eu não sei se você concorda ou discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.